Caros colegas da PUC Goiás, então retornamos aqui para trazer para vocês como utilizar o Teams diretamente com os alunos no ambiente virtual de aprendizagem, né? Quando a gente já entrou aqui no Teams, a gente clica em equipes, eu criei uma equipe chamada PUC TV aqui. Quando eu clico na minha equipe PUC TV, a gente vai observar que já teve algumas reuniões, já fizemos alguns chats, mas o que é mais interessante é você observar se caso o seu celular ou o seu computador, seu PC, não tenha baixado o aplicativo, na barra esquerda, se você observar onde está equipes, chat, usuário, você vai observar lá embaixo, no canto inferior à esquerda, você vai observar baixar aplicativo da área de trabalho, aplicativo para a área de trabalho. Então, baixar aplicativo da área de trabalho. Você vai baixar o aplicativo lá para a sua área de trabalho. Baixando o aplicativo, você vai ter um ambiente, né, bem melhor para trabalhar que direto no ambiente web. Esse ambiente que eu estou aqui com vocês é um ambiente web. Então, eu prefiro trabalhar no ambiente com aplicativo. Quando eu vou lá para o aplicativo, né, então eu vou só fechar esse ambiente web aqui. Vou lá para não dar retorno. Vou aqui para o Microsoft Teams. E vou iniciar, né, já está aqui em equipes, né, dentro das equipes aqui eu vou selecionar a equipe que eu quero trabalhar, que é a PUC TV. E vou fazer a conversa, né, então eu vou chamar, posso escrever aqui no chat, começou a nossa aula. Então eu mando para a turma, né, a minha turma aqui é composta pelo professor, né, Eduardo, nosso pró-reitor de comunicação. Então a gente vai colocar aqui, mandar para começar e vou chamá-lo, né, no celular. Então eu vou pedir para reunir agora. Vamos observar daqui a pouquinho, quando eu pedir para ele ingressar, o celular dele vai começar, não precisa chamar os alunos para ingressar, que eles já devem ter ingressado. Mas o professor Eduardo estava em outra atividade, eu vou, olha lá, começou a chamar ele lá, ó. Ele vai me atender, um dos meus alunos, olha que bacana. Então ele vai me atender e a gente vai começar o bate-papo, a gente vai começar a conversar. Estou aqui no chat, ele está me observando, né? Então a gente está falando sobre a aula, como que vai ser a aula, como que a gente vai introduzir essa aula. Lembrando aos colegas, né? Vamos lembrar aos colegas que como é um ambiente, a gente vai estar no ambiente domiciliar, ter muito cuidado com a câmera, né, com a exposição dos alunos também. Então, os alunos, se não sentirem necessidade de ligar a câmera, eles desliguem a câmera deles e mantêm só a sua ligada, né, como docente, tá certo? Aí, o que a gente pode fazer? Eu vou começar a aula e a gente vai observar aqui nessa barra que nós temos aqui, ó, os participantes, né, eu posso ocultar ou não os participantes. Eu tenho aqui o chat, mostrar conversa, então eu posso iniciar, escrever aqui, ó, iniciar a aula, aí eu mando lá a mensagem para iniciar a aula. Se observar no celular dele, vai aparecer lá no feed dele. Né? Tem mais ações, eu posso, olha que interessante, eu posso iniciar a gravação da aula, que é muito bacana. Eu posso clicar aqui e iniciar a gravação, então essa aula está sendo gravada, porque talvez algum colega, algum aluno, né, está com a internet ruim nesse momento, a internet está oscilando, o professor gravando toda essa aula, no final que ele encerra a aula vai ficar disponível lá no chat. Só o aluno lá clicar e assistir a aula toda novamente. Uma revisão até bacana, né, ter isso sempre, né? E tem também compartilhar. Quando a gente clica em compartilhar aqui essa pasta aqui do meio, aí tem a câmera, né? Tem a câmera, tem o microfone, se quiser ativar, desativar, né? Quando eu coloco em compartilhar, eu posso compartilhar desde o Excel, PowerPoint, o que eu quiser compartilhar, um YouTube, um link, eu posso compartilhar o que eu quiser, desde que ter na minha barra de ferramentas aqui ativado. No caso aqui eu vou compartilhar uma aula com o professor Eduardo de distrofias musculares. Então eu vou abrir a aula, a gente observar no celular dele, a aula também está aberta. Então quando voltar lá no celular do professor Eduardo, a aula foi aberta. E inicio a minha aula, né? Então a aula está aberta, inicio a minha aula e vou passando slides.
Mas o professor Eduardo, ele é um pouco afoito, ele quer ver o último slide, ele quer falar assim, nossa, quando é que começa, ele vai acabar quanto? Quantos slides tem essa aula do professor Frank? Opa, professor Eduardo, por que você está passando a aula aí? Tem um olhinho aqui, ó, na tela de apresentação, que eu posso, se a gente observar aqui, ó, impedir que os participantes percorram a apresentação compartilhada por conta própria. Então eu vou clicar. Se a gente for observar no celular do professor Eduardo, nesse momento ele não consegue mais passar a aula. Só eu que vou assumir o controle, então eu assumo o controle, as barras de passar a aula dele some e fica só eu passando as aulas no tempo, né, necessário para decorrer o conteúdo. O que é interessante, né, a gente às vezes fala assim, professor, eu estou sentindo dificuldade porque os alunos ficam muito barulho de microfone. Se tiver muito barulho de microfone, eu posso ir ali nos participantes e posso ir ali no microfone deles, no caso do professor Eduardo já está desativado o microfone dele, e fazer a desativação coletiva. Então eu posso desativar todos os microfones. Você pode ativar aí. Olha aqui, ó, ele ativou o microfone, né? Como só estamos nós dois participantes aqui, ele não vai dar a opção de eu poder desativar aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, mais opções aqui. Eu posso ativar o mudo dele, ó, ativei. Se tivesse mais participantes aqui na minha barra, eu posso coletivamente desativar todos os microfones dos alunos. Aí você fala, mas como é que o aluno vai interagir comigo? Ele pode, educadamente, vir no chat e escrever dúvida. Então, o professor Eduardo pode ir lá no chat escrever dúvida, professor, eu parar a aula, né? Então, eu posso parar e ele faz de conta que escreveu lá dúvida, né? Então, escreveu dúvida, eu paro a aula, opa, tudo bem, professor Eduardo? Eu vou tirar a sua dúvida agora. Aí, o que acontece? Quando o professor Eduardo fala, eu posso falar para ele, eu não preciso desativar o microfone dele. O microfone dele, quando ele começar a falar, o som vai sair aqui para mim, imediatamente, tá? Então, o professor Eduardo, se a gente for lá no celular dele e observar, ele pode conversar comigo perfeitamente, tirando a sua dúvida, tá? A gente tem mais ações que a gente passa a observar também, né? A gente pode, né, ativar legendas ao vivo, né? Infelizmente, só temos as legendas em inglês, mas quem quiser treinar o inglês, tem aqui a visualização das legendas em inglês. Teclado numérico, pode pôr tela inteira, se eu quiser colocar a tela inteira, né, fica melhor para o professor quando vai ministrar a aula, então eu posso colocar a tela inteira. Posso desativar também, né, a gente pode desativar essa tela inteira também, então eu venho aqui novamente, desativou a tela inteira, né, então eu posso desativar a tela inteira. Teclado numérico, ativar vídeo de entrada, e são outros recursos que a gente vai trabalhando, vocês podem ir observando, né, vão aprendendo com o tempo, vai mexendo, a gente vai acabando descobrindo cada vez mais recursos, né. Então, olha só, olha que interessante. Quando eu vou aqui, na minha barra de ferramentas, deixei um PowerPoint, deixei um texto do Word, deixei uma planilha Excel aberta. Quando eu vou no compartilhar aqui, você vai observar que esses documentos estão aqui, ó. Caso clínico do Word, opa, saiu. Então tá aqui a aula, tem o caso clínico do Word aqui, ó, tá aberto aqui, ó, um Word, o Excel, a página inicial do Microsoft, uma outra aula aqui, ó, se a gente for observar também tá aqui no feed. Se a gente for observar, eu posso clicar em qualquer um deles aqui, ó, quero abrir o Excel. Vai abrir o Excel, a gente olhar no celular do aluno, tá lá, tá aberto lá a planilha de Excel. Então, eu consigo trabalhar essa planilha de Excel perfeitamente. Não, eu não quero trabalhar a planilha de Excel. Eu quero trabalhar com um texto do Word. Tudo bem, eu vou lá no texto do Word, vou lá baixar, vou lá no texto do Word, clico, o que vai aparecer no celular? Vai aparecer o texto do Word. E eu posso alternando com várias ferramentas, então, com o Word, posso abrir um vídeo do YouTube, posso pegar um vídeo tutorial, posso pegar um artigo científico, então eu posso ir lá na Cielo, pegar esse artigo, abrir aqui na web mesmo e jogar tranquilamente, tá? Quando a gente vai fazer a nossa frequência, como a gente está num ambiente virtual de aprendizagem, no mesmo horário letivo de sala de aula,
é importante quando a gente terminar, encerrar a nossa aula, né? Tem professor que gosta de fazer a chamada no início e no final da aula. Então, se fizer no início, você vai ter que abrir o seu PUC diário. Então, quando a gente clica aqui, ó, abrir já, dividir a tela em duas, na verdade, eu reduzi aqui o PUC diário aqui. E eu posso olhar aqui no chat de reunião, quando eu clicar aqui, ó, quem são os alunos que estão presentes, né? Então, eu abro a tela, vejo que o professor Eduardo está presente, vou lá no nome dele, lanço a presença. E demais alunos que estiverem correndo aqui na barra, pode lançar a presença. Pode acontecer de um aluno não ter microfone, não ter vídeo, então ele vai estar presente online aqui, mas às vezes eu gosto de conversar com o aluno, mostrar essa interatividade, assim, Eduardo, você está presente? Ele vai falar, sim, né? Então ele vai acabar falando no microfone dele, no celular dele, que ele está presente, né? Então ele vai falar, sim, estou presente. Então ele vai clicar lá, ligar o microfone dele e vai me responder, presente, professor Frank. Presente, professor Frank. Vocês vão observar que ficou até em negrita aqui o nome dele quando ele falou, né? Que é a forma de trabalhar o Teams. Então, beleza, eu vou lá, coloco presença para o professor Eduardo. Os alunos você pode fazer assim, isso é importante, essa interatividade com o aluno, para não perder o ambiente de sala de aula. Então, eu gosto de chamar o aluno como se fosse um ambiente presencial, justamente para mostrar que a gente está presente, que a gente está com o aluno em sala de aula. E se ele não tiver, posso vir aqui no chat e ele escrever, professor, né, eu não tenho microfone, eu não tenho câmera, então eu vou escrever presente, professor. Ele vai lá, escreve presente, estou aqui, né? Ou faz uma brincadeira, aqui, kkk, tem gente que faz uma brincadeira, manda um bichinho aqui, manda um smile, né? Ele pode fazer o que ele quiser, tá? Então é muito tranquilo, dá para fazer a chamada tranquilamente, muito fácil, um ambiente muito fácil de trabalhar, onde o aluno também vai começar a se sentir confortável. É importante o aluno se sentir confortável, é importante o aluno sentir que o professor está junto com ele, está presente com ele, mesmo no ambiente virtual. O que a gente deve lembrar, sempre que ao finalizar a aula, você deve desligar. Então, não esqueçam de desligar. Quando eu desligo e saio, então eu vou sair aqui do aplicativo, se vocês vão observar que nossos 7 minutos de conversa vai estar o quê? Gravado. Vai estar gravado, então eu saí totalmente. Agora vamos abrir e vamos observar se a gravação ficou no feed do chat para os nossos alunos. Então eu vou abrir o aplicativo, né? Já está aqui na minha equipe, que foi a última equipe que eu trabalhei, foi da PUC TV, né? Mas eu vou correr todas as equipes. Vou aqui na PUC TV, lá. Nossos 6 minutos de bate-papo tá aqui gravado, ó. Então tá aqui gravado. Então aquele aluno que porventura, infelizmente, ele estava com a internet com sinal ruim, não conseguiu acompanhar a aula, ele pode muito bem abrir a aula aqui, clicar aqui na aula e assistir a aula novamente. Então ela vai estar todinha aqui, passando os slides, com a narração, né? E aí você fala assim, mas e o aluno não conseguiu conversar com o professor? Logicamente, todo professor vai aceitar, lógico, a conversa, né? Aqui, ó, põe professor, tive dúvidas no slide 12. E daí por diante, ele pode ir escrevendo no chat, deixar no chat uma dúvida para você. Quando você abrir a conversa, você vai ver que ele assistiu sua aula, mesmo que depois, em determinado assunto, e responder para ele. Então é muito tranquilo, esse ambiente é muito fácil de trabalhar, é muito interessante, muito fácil de trabalhar. Ok? Muito obrigado, né? E estamos aqui para auxiliar.